Bom dia, o meu nome é Enzo Augusto Valentim. Eu estou aqui para apresentar a parte de extensão da disciplina de Projeto Integrador 3. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso do BICT. Então, meu trabalho é intitulado Identificação Automatizada de Competências e Nível de Experiência de Desenvolvedores a partir de histórico de versão, e o meu orientador foi o professor Jonathan Alves de Oliveira. Para começar na introdução do trabalho, hoje em dia na área de engenharia de software, né, na área de desenvolvimento de software, a gente tem uma crescente na diversidade de sub-áreas dentro desse espectro. Então, todos os dias a gente tem novas linguagens surgindo, novas bibliotecas surgindo e novos frameworks surgindo. Tendo isso em vista, queria perguntar para vocês que estão assistindo: currículos, perfis profissionais, descrições em plataforma de colaboração e até listas de tecnologia informadas pelos próprios desenvolvedores de software são suficientes para caracterizar um desenvolvedor e saber suas reais habilidades? Bom, a gente pensa que não. Essas informações elas podem estar desatualizadas, incompletas ou até mesmo superestimadas, né? Então elas não podem não refletir a atuação técnica efetiva de um determinado desenvolvedor de software. Então, qual foi a nossa metodologia para mitigar esses erros que podem ter nessas métricas já faladas, né, como currículos e autoavaliações? Bom, a gente primeiro selecionou 6 linguagens de programação, então Java, JavaScript, Python, C, C++ e o C Sharp. Elas não foram escolhidas aleatoriamente, elas foram escolhidas através do InStyle, né, e a disponibilidade de repositórios públicos presentes dentro do GitHub. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos coletar dados do GitHub para traçar um perfil técnico de um determinado profissional. Então, a gente consegue lá no GitHub os autores de commits, arquivos modificados, datas de alteração e extensões de arquivos. Então, para isso, né, para pegar esses dados, a gente utilizou a GitHub API e uma biblioteca do Python chamada PyDriller, que era para mineração de repositórios. Certo, mas só puxar essas métricas, vários trabalhos já fazem isso. Então a gente utilizou o cálculo do grau de autoria. É esse cálculo grande aqui, vou passar por cima o que ele faz. Para cada arquivo dentro de um determinado repositório, a gente pega o desenvolvedor que a gente quer analisar e vê, ele tem a maior autoria segundo esse cálculo dentro de um determinado arquivo, então esse arquivo será dado como de sua autoria, ou seja, ele é o principal mantenedor, né? É ele quem mexe nesse determinado arquivo. Através disso, a gente consegue extrair todas as métricas do arquivo, então número de linhas de código, número de commits e as listas das bibliotecas importadas nesse arquivo. E com a ajuda de uma LLM, né, aqui no caso a gente utilizou o ChatGPT modelo 4.0, nós conseguimos traçar diversas métricas para um perfil técnico desse desenvolvedor. Então a gente consegue descobrir, né, qual a linguagem principal, o nível relativo de experiência técnica desse desenvolvedor, mostrar graficamente as contribuições dele dentro de repositórios do Git e as informações do desenvolvedor, né? Se ele é back-end e quais as suas especialidades técnicas, por exemplo, Spring Boot, Spring Security. Sobre alguns trabalhos relacionados ao nosso, eu gostaria de mostrar. Tem diversos trabalhos que utilizam algumas dessas métricas, mas o nosso utiliza as 5 métricas diferentes. Então, a gente tem autoria, expertise do desenvolvedor, né? Então, a grande área, as tecnologias que ele utiliza, as habilidades e uma avaliação empírica. Então, a conclusão do nosso trabalho, né? Algumas contribuições. A gente fez uma abordagem automatizada para caracterizar um perfil de um desenvolvedor. Nós integramos o cálculo do grau de autoria, algumas classificações estatísticas, extração de dependências, inferência semântica por LLM, avaliamos 6 linguagens de programação e, no final, conseguimos dar um perfil técnico com base no dashboard de um desenvolvedor. Alguns trabalhos futuros são expandir as linguagens analisadas, né, como Go, Rush e Kotlin, construir uma base maior de referência, comparar outros modelos de linguagem além do GPT, refinar a métrica de experiência técnica e evoluir o dashboard. Então, o nosso objetivo foi alcançado, né, que era caracterizar a especialidade técnica de desenvolvedor a partir de evidências de código público. Os principais resultados que a gente teve aí na nossa análise. Então, a classificação de linguagem principal teve uma acurácia de 97,01. As habilidades específicas e grande área tiveram, respectivamente, as acurácias de 86, 77 e 80%. E o nível relativo de experiência técnica, uma acurácia de 75,22. Então, os resultados obtidos demonstram que evidências extraídas de repositório de código público podem ser utilizadas para caracterizar perfis técnicos de desenvolvedores com uma boa precisão. Então, esse foi o meu trabalho, essas são as referências do trabalho e muito obrigado.